boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a acolhida. A gente chegando na casa, a gente percebe que é uma casa iluminada, onde o trabalho espírita flui com uma potência privilegiada. É muito triste, né? A gente passar por outros recantos muitas vezes e a gente perceber que os vários conflitos que ocorrem nas casas, os desajustes de pensamento, eles acabam atrapalhando o bem-estar, a luz, a frequência daquele lugar. E aqui, não tenho dúvidas de que tem todos os desafios que eu falei, mas a gente percebe uma vibração poderosa, boa. Vocês estão de parabéns por manter um lugar assim. Cada vez que eu chego num lugar e eu vejo a evangelização, eu fico bastante feliz, porque eu trabalhei com evangelização durante alguns anos em Lindóia. E a minha primeira turma, quem fazia parte era meu filho e os amiguinhos dele. E hoje são todos já adultos. E numa das palestras que eu fui dar em Lindóia, uma avó de um dos garotos que fazia esses cursos junto com a gente lá, me disse uma coisa que acabou por dar aquele sentimento de que tudo vale a pena. Porque a gente sabe que hoje a influência do material nos nossos jovens e em nós mesmos é muito forte, muitas vezes preponderante. E quando o jovem ele dá aso ao florescimento daquela sementinha que foi plantada lá atrás, ele não perde nunca mais o rumo dele. O meu finado pai dizia o seguinte: a gente caminha num trilho, né? E quando se tem as diretrizes, a gente pode até um pouco para lá, um pouco para cá, mas acaba se voltando para o trilho novamente e se segue a vida e se encontra o bem. E essa avó me disse justamente isso, que muito embora todas essas atribulações, essas necessidades surgiram nos corações dos jovens, mesmo com tudo isso, ela via aqueles jovens que tinham participado da evangelização assumindo posturas benéficas, boas. E é justamente isso que a gente quer ver no Espiritismo. A gente quer ver a ação em nós mesmos. Quando eu vou preparar algo para a gente conversar, porque eu não sou palestrante, gente, eu sou conversante. E o conversante gosta de interagir. E a interação ela é importante porque eu tenho que me aproveitar desse momento também, porque vocês estão sentados no bem bom aí, e eu aqui sofrendo. Mas então, pelo menos, o aprendizado eu quero ter junto com vocês. E essa troca ela é muito importante. Então, a cada momento que a gente for seguindo, a gente vai abrir possibilidades de que vocês também se comuniquem comigo, tá? Coloca o parecer de vocês, vamos fazer disso algo mais tranquilo, mais suave, aonde a gente efetivamente aprenda. E o aprender na doutrina espírita é o fundamento da grande obra individual de cada um de nós. E qual é? É a reforma, é a transformação no sentido do Cristo, na direção daquilo que o Cristo apontou para nós. O Cristo é o modelo. Do que o Cristo explana, nós podemos com certeza e com confiança seguir e nos aprofundar. E por isso que não basta o bom espírita vir até a casa espírita, fazer o curso, frequentar a casa, tomar o passe e pensar que está com a tarefa cumprida. Nós, os obreiros da última hora, nós temos a obrigação
de aplicar profundamente na nossa existência aquilo que a gente aprende com a doutrina, aquilo que a doutrina ilumina nos nossos corações. A gente tende a fazer o quê? Toda vez que a gente começa a ouvir ou aprender algo novo, a gente começa logo a pensar no vizinho, no marido, na esposa, no filho. Eles deveriam estar aqui para ouvir isso. Não, mas quando eu chegar em casa, ou quando eu estiver na minha roda de amigos, eu vou dizer isso. Não. Cada palavra, cada gota de conhecimento que a gente aprende dentro do centro e com a doutrina é para o indivíduo, para ninguém mais. Eu costumo dizer que só existe uma possibilidade segura e certeira da nossa vida, uma única, que é mudar nós mesmos e nos fazermos melhores, sermos sempre a melhor versão de nós mesmos a cada dia. Mas para isso, nós temos que nos colocar no centro das questões, no centro do aprendizado. Nós não podemos sempre estar achando que aquilo deve ser transferido para o outro. Não, sempre para a gente. E com base nisso que eu estou dizendo, quando eu preparei a palestra sobre o perdão, o processo de transformação, é porque como quase tudo dentro da doutrina, os temas se ligam profundamente a tudo, um com o outro. E cada tema, falando das mesmas coisas, nós aprendemos coisas diferentes. Para cada um de vocês, e para mim hoje, será algo novo, diferente. E nós precisamos dar valor a isso. Porque é isso que vale a pena numa encarnação. É aceitar que eu estou aqui por mim e, no segundo momento, por todos os demais dessa humanidade. O compromisso é grande, mas o compromisso é lindo. E quando eu comecei a preparar essa ideia dessa palestra, dessa conversa, na realidade, sobre o perdão, todos vocês já ouviram bastante sobre isso, mas o que me motivou profundamente foi uma experiência que eu tive quando ainda criança. Eu fazia crisma e eu ouvi uma pessoa que estava com muito rancor no coração. Nós estávamos na igreja, muito rancor no coração, numa conversa com a nossa orientadora, né? E criança, quando o assunto interessa, todo o resto do mundo desaparece, né? A gente se foca de um jeito que é impressionante. E ela comentava que ela se sentia muito magoada, mas profundamente magoada, porque o marido havia ido embora e largado ela com 4 filhos, e que isso já fazia muito tempo. Só que ela não achava meios de perdoá-lo. E ela, uma católica muito fervorosa, ela se sentia muito culpada por não conseguir perdoar o ex-marido. E aquilo me marcou, aquela enunciação, né? Me marcou profundamente. E ali a gente, nas aulinhas da educação evangélica católica, e aquilo começou a me perturbar. Eu falei, é verdade, né? A gente está dentro de uma casa onde se diz que Deus habita, e esperamos que habite mesmo. E as pessoas têm uma dificuldade terrível de aplicar as coisas que a gente fica ouvindo o tempo inteiro aqui dentro. As pessoas, na verdade, não é que elas não queiram aplicar, é que elas não sabem por onde começar e como fazer. O porquê, elas sabem. Que o perdão é aquele processo que nos coloca efetivamente em alinhamento com Deus. Isso é tranquilo de entender. O difícil de entender é o processo do perdão. Como que eu gero isso efetivamente em mim?
porquê eu sei, o como que é complicado. E eu confesso que isso me perturbou por décadas. E a gente vai se transformando, vai mudando. Eu já era, lá bem jovem, eu já era um católico espírita. E à medida em que a religião católica, para mim, que foi muito importante na minha construção como pessoa, porque tem grandes princípios, parou de começar a me orientar naquilo que eu tinha mais ânsia de aprender, eu me senti atraído de uma forma muito natural à doutrina espírita. E na doutrina espírita, eu comecei a perceber que as coisas foram explicadas. Só faltava desenhar. Mas também comecei a perceber que os espíritas tinham as mesmas dificuldades do que os irmãos lá na Igreja Católica. Que era qual? Aplicar o como. Entender, até às vezes entendia, mas aplicar o como nas suas próprias vidas. Porque para a gente aplicar algo nas nossas vidas que vai levar a uma transformação, isso exige humildade da gente. Humildade no sentido de eu entender que eu sou falível, que eu erro, e tudo bem, não tem problema nenhum errar. E numa existência é importante que se erre, porque enquanto se está errando, quer dizer que se está movimentando, se está fazendo algo. O problema é quando se erra e se mantém no erro. Ou resiste-se à mudança, por quê? Porque muitas vezes eu reconhecer que estou errado pode dar a impressão de eu ser fraco. Vocês concordam comigo? Ou só eu que achava isso? E mais alguns, quase todos com quem eu conversei sobre isso em outros lugares. Vocês têm ou tiveram recentemente a impressão de que o fato de eu reconhecer efetivamente uma fraqueza minha me coloca num estado de vulnerabilidade muito grande? Vocês têm essa sensação? Na verdade, é o contrário. Por incrível que pareça. Se vocês conversarem com quem vocês quiserem, no momento de tranquilidade, racionalidade, sem influenciação negativa, externa de grupo, vocês vão perceber que o reconhecimento do outro se dá quando a gente é capaz e tem a fortaleza de demonstrar nossas fraquezas e fragilidades e erros. O que não se tolera efetivamente, nem a mim, nem a vocês, eu tenho certeza, é a insistência nesse erro, é a permanência naquele trajeto do conflito. É isso que acaba gerando os afastamentos, os problemas. É assim que as famílias se desintegram. Quando nós, os integrantes de nossas famílias, somos incapazes de demonstrarmos que nós temos fraquezas e erramos, mas que nós temos interesse em fazer diferente, em mudar, não fazer do jeito que o outro está mandando ou falando. Não é isso, aprendendo, observando aquilo que me constrói, seja algo positivo ou negativo. E o perdão passa por aí, e é o principal fator de desestressamento de qualquer relação. Por quê? Porque o perdão, ele no seu primeiro estágio, ele nos convida à misericórdia. Aí a gente pode pensar que não, misericórdia é coisa de Deus, eu não estou nesse estágio ainda, né? Não, nós não precisamos ter exatamente a misericórdia de Deus, porque nós não somos capazes de tê-la. Entretanto, nós temos que ter a noção de que nós temos que ter a misericórdia.
Bom, aí tá fácil, tá lá na Bíblia, né? Tem que ter misericórdia. Muito bem. Mas como que eu posso ser misericordioso? Ou seja, como que eu posso me relacionar com o outro de uma forma mais amena, mais inclusiva, mesmo ele me agredindo? Mesmo ele me querendo mal? Como que eu faço isso? Quando alguém me quer mal, quando alguém agiu mal comigo, me prejudicou, eu já estou afetado. Sim ou não? Quando eu digo que eu me afetei, o que aconteceu comigo? Eu me alterei emocionalmente. Eu tive um espasmo emocional negativo. E esse espasmo negativo emocional que eu tive cria uma memória em mim. Isso eu estou falando na própria mente, no próprio cérebro. Ela cria uma memória. Ela vincula tudo que estava contido ali, naquele instante que eu tive esse relacionamento, essa experiência negativa, todas as nuances ali, ela arquiva numa memória. Por quê? Porque ela tem conteúdo emocional. Isso vale para alegria também. Coisas que me causam felicidade profunda, alegria profunda, ela me gera uma memória também. Só que essa memória é boa, com todos os contornos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência nos entrega hoje conhecimentos extremamente valorosos para que eu crie um processo em mim, para que eu gere perdão. Porque o que o Kardec falou? Kardec nos disse que quando a doutrina, e não é o caso, mas olha onde ele foi, quando a doutrina conflitar com a ciência, fique com a ciência. Ele não disse isso? Esse é o grande, eu diria que é o maior valor da doutrina espírita, a possibilidade dela se adaptar naquilo que é circunstancial, não existe dogmas. Quando ele disse que a ciência tem esse valor todo, ele disse para que a gente prestasse atenção no que surge adiante, com os conhecimentos através da filosofia, com o conhecimento através da ciência e da teologia. Nós precisamos ir adiante, aprendendo com as novas coisas. E aqui tem um conhecimento extremamente importante para a gente compreender o perdão. E que me deu a resposta lá daquela experiência de quando eu era criança. Quando aquela senhora desesperada se sentiu culpada por não conseguir perdoar o marido. Ela estava entrando em depressão por ter visto o casamento dela desmoronar e ela não estar conseguindo aplicar o que o Cristo dizia para que ela aplicasse. Olha que coisa terrível, né? Estava levando ela à depressão. E quando a gente entende esse processo que a ciência nos entrega hoje, que em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento da nossa vida, gera circunstâncias emocionais que geram memórias em nós, isso nos dá uma pista de como funciona o perdão. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é o perdão efetivamente? Pode falar qualquer um de vocês. O que é perdoar alguém? Esse silêncio me assusta. Eu posso tomar dessa água aqui, né?
Pode. Que é boa. Conversamos. Para vocês, o que é o perdão? É o esquecimento da falta do outro para com a gente? Seria isso? Se não é isso, o que é? Você aceitar a situação. Oi? É você aceitar a situação. Mas como que eu faço isso? Aí é difícil. É esse como que ele é importante para a gente. Aí vocês vão pensar, mas o que tem a ver com a doutrina espírita? Tem tudo, não só com a doutrina espírita, como com o próprio cristianismo. Que nós aprendemos a fazer as coisas que o Cristo falou para a gente fazer. Como? A gente tem que aprender no como. E aqui está uma entrega muito importante. Qual que é? Se eu sei que o problema que onde está envolvido o perdão é numa memória que eu gerei num relacionamento ou com um fato e uma memória negativa, porque as boas eu não tenho que perdoar, vocês concordam comigo? O que foi bom eu não tenho que perdoar, eu só exalto, né? Agora, e as que foram negativas? A gente precisa transformar o conteúdo dessas memórias em algo neutro ou até positivo. Mas para fazer isso tem um segredinho. Eu tenho que inverter a forma que eu vejo tudo. Ou seja, a gente levanta pela manhã e vai até a noite sempre vendo o outro, sempre vendo o externo, sempre vendo as coisas fora. Para que eu encontre essas memórias aonde eu preciso gerar transformação e, portanto, gerar o perdão verdadeiro, eu tenho que inverter e passar a me enxergar. Porque só olhando para mim é que eu vou encontrar aqueles episódios que me machucaram profundamente, os quais precisam ser tratados, precisam ser ressignificados. E daí começa um processo. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer no perdão? Começar a me olhar. Ah, mas se o meu problema é com o outro, por que eu vou me olhar? Porque, efetivamente, o outro fez algo, mas quem se ofendeu fui eu. Estou certo ou estou errado? Olha que coisa interessante, eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Dezenas não, centenas. Depois de alguma coisa, reunião de família, reunião de amigos, seja o que for, um dos familiares, um amigo, chega e diz o seguinte, fala, pô, mas fulano foi grosseiro quando comentou, fez aquele comentário de que as pessoas só querem explorar os outros e só pensam em dinheiro e só isso e aquilo, foi grosseiro com aquilo lá. Eu me senti ofendido com aquilo. E o outro fala, não, mas por que você está falando isso? Eu achei um contexto tão educativo, algo que trouxe tanta coisa boa para a gente pensar. Olha as diferenças. Percebe? O mesmo fato, a mesma pessoa, gerando coisas completamente, diametralmente diferentes. E daí a gente conclui que quando ocorre, a gente se sente ofendido, efetivamente, tudo bem, a outra pessoa pode ter sido grosseira, outra pessoa pode até ter tido a intenção de me ferir, mas quem se deixou ferir efetivamente fui eu. Portanto, a coisa está dentro de mim, não está fora, não é a outra pessoa. No instante em que eu localizo esses pontos de estresse na minha existência, e eu vou ponto a ponto, muitas vezes a gente precisa de ajuda específica e profissional, numa terapia, num tratamento. Às vezes a gente precisa disso, a gente não dá conta de encontrar, e quando encontra, não dá conta de transformar,
daí a gente vai precisar da ajuda. Mas o perdão ele só vai acontecer quando eu pegar cada uma dessas memórias traumáticas. Isso Augusto Cury trata de forma magistral nos seus livros. Cada uma dessas memórias e transformo. E transformo como? Me colocando lá de novo no mesmo lugar. Ressignificando aquilo. De repente, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de vontade de fazer as coisas, porque o Espírito age através da vontade. O grande potencial espiritual é a vontade. Sem a vontade, pouco se faz, com nada. Tá? Quando eu estou com aquela vontade e falo, encontrei um negócio aqui que me perturba, e me perturba profundamente, eu vou ter que ir até lá de novo nessa memória e fazer o quê? Me colocar frente a frente com aquele que me confrontou naquela oportunidade. Eu vou ter que enxergar todos os aspectos daquilo novamente e começar entendendo por mim que em algum momento também eu contribuí para aquilo, mas não para gerar uma culpa em mim, para eu contextualizar aquilo de uma forma completa. E quando eu contextualizo isso de uma forma completa, eu consigo ressignificar, por exemplo, a atitude que o outro teve. Ele não estava preparado para ter um outro tipo de comportamento naquele instante. Ele estava sofrendo com a perda do ente querido, ele estava sofrendo com a perda do relacionamento, ele estava num momento extremamente traumático da vida dele. E que naquele instante, no confronto, eu não tive a sensibilidade para entender isso. Quando eu começo a fazer esse movimento de identificação disso e começo a trabalhar o meu sentimento com relação à pessoa, ao fato, automaticamente aquela energia emocional negativa que estava ali pronta para sempre voltar, ela começa a se dissipar, a se transformar. Isso é tão importante, gente, porque vocês sabiam que às vezes um mero aroma é capaz de disparar uma memória traumática dessa? Um cheiro. Vocês já perceberam que algumas vezes você está de boa andando pela rua, de repente você dá uma deprimida? Fala, mas caramba, agora há pouco eu estava tudo tão bem, agora começou a me vir um monte de coisa na cabeça. Deve ser esses encostos aí que fica circulando a gente, porque a gente é espírita, ficam toda hora tentando atingir a gente. Não é nada disso, é a cabeça da gente. Às vezes aconteceu um tipo de movimento em determinado lugar que me remeteu. O meu cérebro logo foi buscar alguma coisa que ele para fazer a conferência, para vir fazer a parametração, ou seja, para fazer a comparação. E ele foi lá naquela memória, trouxe. Aí vem aquele sentimento. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas por que eu comecei a pensar no fulano? Nossa, né? Fazia meses que eu não pensava nele, aí ele já me veio esse karma na cabeça. E assim sucessivamente. São coisas, são estados que vão acontecendo. E a gente vai caindo naquela energia. E a gente vai decaindo na nossa energia. E aí sim, se tiver algum irmãozinho que está afim de dar um trança-pé na gente, ele já encontrou um caminho. Até isso, cabe a nós patrulharmos. Nenhum irmão desencarnado consegue agir contra a gente se nós não estivermos numa vibração igual a dele. Nenhum. Orai e vigiai. Por que do orai e vigiai? Para que eu não decaia no meu sistema de vibração, eu não permita
que os irmãos que ainda não compreenderam o bem e que foi um desafeto aí nosso no caminho, não se aproveite desses momentos nossos para nos atormentar, para criar situação difícil. Mas eu sei também que o dia a dia é complicado. Ele nos remete a desafios quase toda hora. É uma questão com o filho, é uma questão com o chefe, é uma questão com o tempo. Eu ia viajar e vai chover, pronto. Já começa todo um problema na minha cabeça, que às vezes gera o que eu menos queria, que era a tristeza. Mas não é porque está chovendo que eu vou ficar triste. Na verdade, são as energias que eu gero, são os tipos de fluido os quais eu passo a operar, que me gera tristeza. A chuva é maravilhosa. Eu tenho um amigo, às vezes a gente está conversando lá, ele tem um poço, né? Às vezes eu paro lá, tomo um café com ele, começa a chover e olha assim e fala, que coisa mais linda. Você sabe o que eu gostava de fazer quando começava a chover? Lá no sítio onde eu morava com a minha família? Pegar uma varinha, ir para a beira do rio e ficar pescando ali, debaixo da chuva. E olhando para ele, né? Mas como assim? Feliz pescando debaixo da chuva. Porque para ele, as memórias de uma chuva, de uma pescaria, tem tudo a ver. Para mim, normalmente a chuva tem relação com frustração. Eu tive que deixar de jogar o futebol porque choveu. Eu perdi uma festa porque choveu. Eu não pude sair porque choveu. Ou eu fui para a praia e choveu. Então eu guardo um monte de memória negativa que estou sempre metendo nela e me criando essa sensação ruim. Aí eu fico melancólico com a chuva. Tem alguém de vocês que fica melancólico com a chuva? Ou falta do sol? Se vocês me tirarem o sol 3 dias, eu estou tomando tarja preta. É incrível. É brincadeira, tá, gente? Eu não tomo, mas quase. É incrível o que acontece. Porque sempre a gente remete às coisas boas, à vibração da claridade do dia, né? A gente acha que é porque a noite é ruim, ou porque é falta de luz. Não, são as memórias que a gente criou com relação a isso, que nos deu essas circunstâncias. Agora vocês imaginam quando estão envolvidas pessoas. Esse é o grande ponto. Nós precisamos nos reconciliar interiormente primeiro com cada uma delas, nas nossas janelinhas de memória que nós criamos, para só então gerar aquele perdão que está escrito nos mandamentos. Sem isso, a gente só pratica o perdão acidentalmente. E acidentalmente é muito complicado, é muito difícil de acontecer. Tem uma questão quando vocês estudam tudo isso aqui, o fio condutor da nossa conversa é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar depois, deem uma lida nesse capítulo. Aqueles que já leram, releiam, porque cada vez que a gente relê, a gente aprende um negócio diferente. E está aqui dentro. E aqui dentro fala em esquecimento. Várias vezes. E isso foi um tormento para mim no começo. Porque se eu sabia que era impossível esquecer, não é possível esquecer. Não é. Você não, eu vou esquecer isso. Não esquece, ela vai estar lá. Enquanto eu não ressignificar, ela estará lá com todas aquelas energias. E fala em esquecimento. Mas a gente tem que entender o momento que esses conhecimentos foram trazidos, assim como os conhecimentos bíblicos. Muitas das chaves que existem dentro da Bíblia, ela é atemporal. Entretanto,
sendo atemporal, ela parecia mais claro para aquele tempo em que foi pregado. A linguagem, os exemplos, as razões pelas quais se disseram aquelas coisas que estão na Bíblia, tinha como vínculo aquela época. A lição é atemporal. A lição contida nos mandamentos que são atemporais. As historinhas têm relação com os costumes das épocas. Por isso que muitas vezes a gente lê e fica meio perdido. E não foi diferente quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito. Até então a ciência ainda não tinha nos indicado como que acontece a criação dessa memória que depois exige o perdão. Se eu não tenho as ferramentas científicas para o aprendizado ainda, vai as que estão disponíveis no momento. Faz força aí e esquece esse bagulho. Esquece. É a única ferramenta que se tinha. Te sugeriu o esquecimento. Entretanto, voltava-se em determinado momento, mesmo com todo aquele esforço, voltava-se os conflitos interiores. Como eu acredito que tudo que a gente aprende numa doutrina, numa religião, ela deve ter relação com o nosso dia a dia, para que a gente aplique e faça diferente, eu penso que a gente tem que trazer esses conhecimentos e aplicá-los na nossa vida. E eu sou franco para vocês, depois que eu passei a aplicar na minha vida isso, ela ficou bem diferente. Porque vocês imaginem só, a gente tende a reparar na desgraça. Vocês já perceberam isso? Um amigo meu falou assim, eu não leio o livro espírita porque é muita relação, muita coisa. Eu falei, não, eles são leves. Não tem intriga. Não tem violência. Mas fica muito chato isso. Se não tiver uma intriguinha, se não tiver uma violência, não tem graça. Nós somos assim. Se a gente tiver uma roda de conversa, onde a gente está conversando amenidade, super leve com a pessoa que está sentada do nosso lado, que lá na frente ela começa a contar uma desgraça, uma fofoca, o ouvido chega a mudar de lado, assim, para ouvir o que está acontecendo ali. Imediatamente eu sou drenado para o caos. Imediatamente. Mas não vamos nos sentir culpados por isso, por a gente ser curiosos, né? Vamos tentar entender isso. Vamos tentar entender. Porque cada vez que a gente faz esse processo, a gente se liga a quê? A energia densa, a conflito. E eu produzo o quê? Memória aflitiva. E se eu reparo cada vez mais em coisas terríveis, por exemplo, você assistir um jornal, é uma desgraça total. A gente não vê uma notícia satisfatória. Quando conto uma notícia boa, eu falo, olha, tal coisa foi boa, aí vem assim, mas aí vem a desgraça da coisa. Para quê? Para aprendermos, porque senão daqui a pouco a gente está bocejando na frente da TV, tá? E esse processo faz com que eu me alimente e retroalimente de memórias negativas, e cada vez mais tem influência delas na minha vida, e cada vez mais eu fico triste, e cada vez mais eu gero conflito com os outros, e cada vez mais eu gero necessidade de uma nova oportunidade para voltar aqui, para tentar fazer diferente. Quando fazer diferente não é na próxima encarnação, é daqui a minutos. Nós cometemos um erro
de achar que nós vamos ter quantas encarnações a gente precisar por aqui. Vocês acham que é assim? Que a gente vai ter quantas encarnações a gente quiser aqui na Terra? Ou será que o nosso momento de transformação absoluta está chegando e a Terra regenerada está aí? Será que o meu processo vibratório me permitirá ficar conectado com a Terra regenerada? Será que eu parei para pensar nisso alguma hora do dia? Ah, mas se eu não ficar aqui na Terra, eu devo ir para algum outro lugar, né? Com certeza nós vamos para outro lugar se a nossa vibração não nos deixar conectados à Terra regenerada. Mas a notícia ela não é boa. A notícia é de que nessa transição, aqueles que não se conectarem com a Terra regenerada, a oportunidade será no mundo primitivo. Isso não é para botar medo, é que o processo é assim. Aconteceu com os exilados de Capela aqui na Terra, que chegaram, a gente tinha ainda uma humanidade terrestre primitiva. Eles tiveram que se reencarnar diversas vezes aqui. E a ideia do paraíso perdido vem daí, daquele mundo ditoso da onde eles tiveram que sair, porque não tinham mais condições vibracionais de ficar lá, e foram trazidos para a Terra. E quando se diz que nós somos os trabalhadores da última hora, é exatamente isso, gente. Nós estamos aqui agora para fazer, não é a grande obra do mundo para os outros, é a grande obra em nós mesmos. Será que isso faz sentido para vocês? Daquilo que vocês ouvem e aprendem dentro dessa doutrina e dentro desse centro? E o quanto disso está sendo aplicado nas nossas vidas efetivamente? Eu sou um cristão convertido ou eu sou um cristão aderido? Vocês sabem a diferença? O convertido, ele aplica a palavra do Cristo em todos os seus estratos existenciais. Ele aplica na sua vida. E o aderido? O aderido aplica quando e onde lhe convém. Essa pergunta a gente tem que fazer e ser muito franco conosco. Porque a partir dela que eu vou conseguir traçar as minhas rotas de transformação. E olha que coisa incrível, eu gosto de dizer isso porque para mim foi surpreendente quando eu criei a consciência disso. A gente costuma achar que o mundo, ele é uma coisa única, não é? O que eu entendo do mundo e vejo no mundo é o que vocês entendem e veem do mundo. A gente parte desse princípio. Acontece que cada um de nós vê o mundo e entende ele diferente um do outro. Por isso que toda vez que eu expando os meus conhecimentos, toda vez que eu expando o meu nível de frequência, eu expando o mundo, o universo, tudo que está ao meu redor. E aí vamos fazer um teste para vocês entenderem isso, para a gente finalizar. Aonde vocês acham que eu estou agora? Só faltava ser um espírito materializado. Oh, meu Deus do céu, vou sair correndo do centro agora. Não sou, tá? Eu sou um espírito encarnado mesmo, como vocês.
Mas aonde que eu estou nesse exato momento? Aqui na frente? Eu estou dentro da cabeça de cada um de vocês. É o cérebro de vocês que está gerando uma imagem idealizada do Rodrigo que está aqui na frente. Eu não sou o mesmo para nenhum de vocês. Eu estou dentro da cabeça de vocês e vocês estão dentro da minha cabeça. O meu cérebro está criando, idealizando o que eu acho que existe dentro dessa sala e as pessoas que estão aqui. Deu para entender o nível da brincadeira? E eu estou dizendo isso por quê? Porque tudo, absolutamente tudo, está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, não é isso? Por que foi dito isso? Então, gente, vamos efetivamente aplicar o que a gente conhece da doutrina nas nossas vidas, mas de forma prática. Não de verborragia, falar bonito para os outros, etc. Não. Sou eu. E aí? Quanto que do aprendizado que eu estou tendo, quanto da minha vontade está dirigida em me fazer diferente, o quanto que eu estou disposto a abandonar os meus preconceitos e passar a enxergar as coisas de forma aberta, de forma geral, holística. Se a resposta é eu não sei, isso significa que precisa haver um start nesse instante. De que a única pessoa que importa para mim sou eu. Ah, você está sendo egoísta. Não, porque quando eu me importo comigo, eu me importo com todos vocês. É o que me move sair da minha casa à noite e estar com vocês aqui conversando. É o que me move sair desabalar da carreira para atender um amigo que esteja com problema. É o que me move a virar o mundo por conta de um filho ou de uma filha. É o que me move a fazer as coisas de um jeito que a gente possa estar sempre melhorando a situação do outro, praticando o bem. Não importe a quem. Esse é o processo. Essa é a grande missão de cada um de nós. Única transformação. Sermos mais felizes, sermos mais inclusivistas, sermos mais gerentes de uma estrutura que possa tornar o meio melhor. Quando a gente olha o quanto está ruim aí fora, é porque nós pilhamos isso, é porque nós damos força para isso. Vocês acham que é bom as dualidades que a gente encontra hoje? Políticas, religiosas, de gênero, vocês acham que isso é bom? Não é bom. Mas se nós observarmos, muito provavelmente nós estamos num desses extremos e defendendo ele. Então, se a gente quer fazer diferente, a gente tem que entender que existe o meio. Não existe só os extremos, em tudo na nossa vida. É a paz, gente. É o amor. Não é
não é não se importar com as coisas, é se importar tanto com as coisas que eu amo aquele que está lá e aquele que está lá. Eu não me importo só com o meu aquário, aonde eu estou, eu me importo com tudo. Eu não posso ofender o outro porque ele pensa diferente de mim. Por que ele pensa diferente? Porque todos nós pensamos diferente um do outro. Tomem cuidado com aqueles que sempre concordam com a gente. Tomem cuidado danado. Porque ele está mentindo para a gente. Se ele for sincero, ele vai apontar que ele diverge da gente. Ele vê diferente, não tem jeito. Nós somos diferentes. Porque os nossos lugares são diferentes. E o perdão passa por a gente analisar cada uma dessas questões e ir transformando. E na medida que a gente transforma, a gente se reconcilia, tira as traves dos nossos olhos e faz com que a gente enxergue o mundo e o outro como coisa única, igualitária e verdadeira. Todos nós somos um, gente. Isso não é filosofia do nosso treinador do Parmeira, não, tá? Todos nós somos um em Deus. E se somos um, nós precisamos, a partir de agora, nos unirmos como cristãos efetivos e fazer a diferença para nós e para o nosso meio e sermos um pouquinho mais felizes. Eu abro a oportunidade para a gente fazer. Alguém queira fazer uma pergunta, se for muito complicado alguma coisa, ou chato demais, fica à vontade. Na encerradeira a gente costuma dizer o seguinte: quando fica esse silêncio, foi uma desgraça total, ou é que a gente foi muito bem. Então, como eu costumo misturar muito assunto e não me sai muito bem, eu estou tirando isso, como foi muito mal. Vocês gostariam de discordar de mim em algum ponto? Vocês gostariam de fazer uma colocação para que nós aprendêssemos mais alguma coisa? Nada? Deixa eu ver. Eu adoro quando discordam de mim. Porque é uma oportunidade de eu ver outro ponto de vista. E eu mudo o meu ponto de vista toda hora. Você é instável, hein? Eu sou muito instável. Tudo bem, gente? A gente pode ir para casa e vai ficar tudo tranquilo? Sim. Será que a gente vai conseguir refletir hoje sobre alguns pontos de nossa existência? Bom, valeu a pena ter vindo aqui. Porque, olha, vocês não lembram nadinha. É meu isso aqui, né? Sim. Ainda que vocês não lembram nadinha, eu vou pôr um ferreiro vestido na casa. Azar de vocês. Mas eu tô pronto para dividir com vocês. Alguém fica com vontade de dividir aqui de boa? Obrigado. Gente, vamos nos recolher agora. Para que a vibração preparada nessa casa, com tanto amor, possa atingir nossos corações de forma determinante. Com o nosso coração aquecido, nossa mente se abra. E permita, Pai, que eu tenha condições de buscar a transformação efetiva com toda a vontade do meu espírito. Que eu me permita ser sempre a melhor versão que eu possa ser. Que eu tenha a atenção de reconhecer minhas falhas e com isso me fazer uma pessoa melhor, sabendo que dessa forma tudo ao meu redor será melhor. Permita, Pai, que chegando em nossos lares, em nossos locais de trabalho essa semana, nós possamos irradiar amor, a paz, a fraternidade e impulsionar a transformação para o bem. Que assim seja.